Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Não sei como vai estar saindo esse áudio para você, porque o vídeo de hoje é completamente improvisado. Eu não gravei nada ontem, porque a Érica teve que fazer uma cirurgia de emergência e foi ontem isso, né? Ontem. E ela estava no hospital, a gente estava achando que ela fosse sair, fosse para casa. Aí o médico falou que fez uns exames e falou: olha, tem que operar urgente, porque é obstrução lá. E aí ela foi transferida de ambulância para um hospital, quando ela saiu do pronto-socorro, foi para o hospital. E aí operou ontem, por volta das 11 horas. E eu fiquei das 10h30 da manhã até 7 horas da noite numa cadeira da recepção do hospital, esperando ela sair da cirurgia. Aí ela foi para a UTI, e aí eu fui para a UTI lá, só pude ficar com ela 10 minutos, mas graças a Deus está tudo bem, ela continua na UTI, mas amanhã deve ir para o quarto. A cirurgia deu tudo certo, conseguiu resolver o problema, mas foi um susto muito grande. Então ontem não deu nem para gente, nem para eu pensar em nada, porque ontem eu fiquei o dia inteiro lá no hospital, o dia inteiro nessa função aí. Mas agradeço a vocês. Tem muita gente falando comigo nas redes sociais. Não está dando tempo de responder, tá, gente? Porque eu estou realmente numa correria insana aí. Mas agora está tudo calmo. O médico liberou ela para o quarto hoje à tarde, só que o hospital está sem leito. Então a gente tem que esperar amanhã, muito provavelmente na parte da manhã, quando ele for passar para vê-la ali, ele deve liberar para o quarto. Aí eu já fico mais sossegado, aí eu já fico lá com ela no quarto, porque é muito aflitivo a gente não poder ficar, e agora na UTI, tem horário certo para visitar. Eu estava lá agora, fui lá agora visitar, não assisti o primeiro tempo do jogo e o comecinho do segundo, até o segundo gol, depois eu fui para lá, porque eu não vou perder meu tempo com esse time podre, né, e enquanto minha esposa está no hospital. Mas quero agradecer muito aos amigos que continuam dando a força, só para avisar vocês, pedir perdão porque não consegui fazer mesmo, acompanhar e fazer a entrevista que a gente tinha prometido do pior presidente da história do clube, mas está tudo bem, agora eu acho que o pior já passou, então pelo menos isso, o que eu estou me consolando é isso, o pior, graças a Deus, já passou. Então, muito obrigado, e eu estou aqui para a gente falar um pouco do jogo, para espairecer um pouco, né, para a gente desopilar o fígado também, porque para mim, faz bem. Eu, mesmo passando raiva, mesmo com esse time podre, com esse time sem vergonha do São Paulo, com essa diretoria podre, a gente vira aqui, pelo menos desopila um pouco o fígado, a gente se distrai um pouco do que, né, fala de futebol. Amanhã, se Deus quiser, como vai estar tudo mais tranquilo, espero gravar o Comentando Comentários. Então peço para você se inscrever no canal, deixar o like e também fazer seu comentário para a gente fazer. Como não está dando tempo de correr atrás das notícias, mas amanhã, quando eu estiver lá no quarto junto com ela, se Deus quiser, eu vou separando os comentários ali e aí a gente faz um Comentando Comentários. Peço para você deixar seu comentário aí. O que eu queria falar para vocês, gente, é o seguinte: eu coloquei na minha cabeça já há algum tempo e o São Paulo é o retrato da mediocridade. O São Paulo hoje é um clube minúsculo, né? Esses caras apequenaram o São Paulo. E o DNA do fracasso, o DNA do perdedor, o DNA do frouxo, o DNA do bunda mole, está enraizado nesses caras. Está enraizado na diretoria, no diretor de futebol, no presidente, na comissão técnica e nos jogadores. Está enraizado. E o que para mim, o que ficou claro hoje, né, no tempo que eu vi do jogo, e acho que o restante, os 30 minutos que eu não vi, acho que não mudou muita coisa, é que os caras não estão nem aí para nada, gente. O ano desses caras acabou. E olha só como é impressionante e como tem tudo a ver com aquilo que a gente sempre conversou aqui. 2021, já na gestão desse pior presidente da história, desse maluco que vive num mundo fora da realidade. Ele deu uma entrevista coletiva como tá tudo bem no São Paulo, tudo maravilhoso, de financiamento, estão pagando, o departamento médico é azar, ele vive numa realidade paralela. Ou ele pensa que o torcedor é trouxa. Eu acho que as duas coisas. Ele vive numa realidade paralela, esse fanfarrão aí, o Rolando Lero, e ele acha que a gente é trouxa. E em 2021, lembra? O São Paulo foi campeão paulista, e aí o que aconteceu? Que a gente já cansou de falar aqui nos vídeos. Os caras, quase rebaixaram o time. Queimaram o Crespo, né? O Crespo foi mandado embora, os caras quase foram rebaixados. Porque foram campeões paulistas e o ano acabou para eles. Dane-se, acabou.
2022, a mesma coisa, Sul-Americana, lá aquele vexame, acabou o ano. 2023, vocês lembram? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Luciano deu uma entrevista e falou para nós: o ano acabou. 2 semanas depois, tomaram de 5 do Palmeiras. E olha que coisa. 2023, o grande responsável pela virada de chave do Palmeiras, que ultrapassou o Botafogo, foi o São Paulo. Porque o Palmeiras reagiu depois daquele 5-0, lá ganhou moral em cima daquela humilhação, em cima da gente. E esse ano aconteceu a mesma coisa. Os frouxos, os bunda moles, esses fraldas cheias, deram o título para o Palmeiras. Porque depois da vitória em cima do São Paulo, daquela roubalheira, mas aquela frouxidão, aquele bando de cagalhudo, o São Paulo deu o título de novo para o Palmeiras. Ninguém vai tirar o título do Palmeiras mais. Em 2023 aconteceu isso. 2024, depois que o São Paulo foi eliminado do Botafogo, o seu Caleri deu uma entrevista e falou: o ano acabou, para nós o ano acabou. E acabou mesmo o ano. Ficou lutando até o final do ano para não ser rebaixado. E em 2025, gente, acontece exatamente a mesma coisa. O São Paulo foi eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, e tá aí. O ano dos caras acabou. Os caras não estão nem aí. Agora, eu vou te falar, na minha opinião, por que eu acho que esses caras não estão nem aí. Porque para a diretoria, para esses malucos aí, para esses caras que comandam o São Paulo, tá tudo bem. As metas foram batidas. Quartas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, para eles está tudo ok. Quando você tem o seu chefe falando que esse ano podre do São Paulo mais um, tá bom. Ah, foi bom, batemos as metas, batemos meta de venda de jogador. O que esses acomodados pensam? Se cobrados, eles já não resolvem. Porque eles são um bando de bunda mole, de frouxo, um bando de cagão. Cobrado, ele já não resolve. Imagina com essa diretoria que não cobra ninguém. Então é por isso, o ano desses caras acabou. Gente, olha o jeito que o São Paulo jogou hoje, gente. Olha o jeito que o São Paulo, olha o desinteresse que o São Paulo jogou hoje, gente. Olha o Luciano em campo, gente. Olha o Patrick em campo. Olha Sabino, Alan Franco, Arboleda. Olha esses caras dentro. É nojento de ver. É nojento. Porque assim, você vê que os caras estão cagando pro São Paulo. Desculpa a expressão, mas eles estão cagando pro São Paulo. Eles não estão nem aí pro São Paulo. O ano desses caras acabou, gente, acabou. E quando o Crespo foi, o Zubeldia foi demitido, eu lembro que quando o Diniz foi demitido, eu falei isso a primeira vez. Não adianta só trocar o treinador, porque como não tem cobrança, como o treinador não tem respaldo da diretoria, acontece exatamente o que aconteceu com o Rogério Ceni, com o Zubeldia, com o próprio Crespo, e agora está acontecendo com o Crespo de novo. Eles dão aquele gásinho ali quando o treinador chega, e depois, gente, como não tem cobrança, como o treinador não tem respaldo, como o São Paulo é formado, tem uma diretoria podre, um presidente podre, o encanto com o treinador acaba. E aí os caras se acomodam. É impressionante como o São Paulo assumiu o papel de medíocre, o papel de perdedor, o papel de frouxo, o papel de meio de tabela. É impressionante. E olha só, gente, eu acho que ninguém vai discordar de mim no que eu vou falar agora. Ninguém vai discordar. Nem o mais lustra-bola de jogador, nem o mais lustra-bola de presidente não vai discordar de mim. São Paulo vai jogar no final de semana contra o Mirassol, o time que veio da Série B. O Mirassol. Eu pergunto para você, quem que é o favorito para o jogo? O São Paulo ou o Mirassol? É o Mirassol, gente, é o Mirassol. Porque o Mirassol é mais organizado, o Mirassol paga em dia, é o Mirassol. O São Paulo vai jogar contra o Mirassol, sendo o Mirassol franco favorito, absurdamente favorito, para meter uns 4, 5 tapas na cara desses bunda moles. E para o São Paulo tá tudo bem, gente, porque se o São Paulo, como quase certeza que vai perder do Mirassol, como quase certeza não que eu gosto de fazer previsão, mas como existe uma grande possibilidade de tomar tapa na cara do Mirassol, para os caras vai estar tudo bem, porque eles vão falar assim, o Mirassol tá bem, tá brigando lá em cima na tabela, é normal perder para o Mirassol, é isso. Porque o São Paulo se apequenou tanto, gente, o São Paulo hoje é tão minúsculo, é tão pequeno, esses caras diminuíram tanto o São Paulo, transformaram o São Paulo num clube tão minúsculo, que perder para o Mirassol vai ser um resultado normal. Já não basta jogar contra o Mirassol, um campeonato brasileiro, e o Mirassol ser favorito. Não basta o Mirassol estar bem na frente da tabela do São Paulo.
Não basta o Mirassol ser mais organizado, não basta o Mirassol ter uma diretoria mais competente, não basta o Mirassol ter jogadores mais empenhados, jogadores mais dedicados, não basta o Mirassol ter jogador menos frouxo, não basta o Mirassol ser favorito por confronto. Ainda a gente vai ter que escutar se perder do Mirassol é um resultado normal. Então, esse limbo que o São Paulo caiu, esse limbo que foi colocado, né? Não é que caiu. O São Paulo foi colocado nessa situação, gente. Não foi obra do destino, não foi azar. O São Paulo foi colocado por essa gente que está lá há anos. O São Paulo foi colocado nessa situação. De um clube medíocre, de um clube podre, de um clube pessimamente administrado, num clube com jogadores acomodados, com jogadores frouxos, com jogadores bunda moles, jogadores sem brio. O São Paulo foi colocado nessa situação. E sabe quando que vai sair dessa situação, gente? Sabe quando vai sair dessa situação? Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu tenho 55 anos, eu não vou ver o São Paulo sair dessa situação. Ah, Barolo, o que tem que fazer? Eu não sei o que tem que fazer. Sério, para mim, a solução, eu não vou nem falar que é SAF, porque SAF também pode ser um tiro no pé. Até porque, eu sempre falo, qual empresário sério vai querer se juntar com essa gente que administra o São Paulo? E esses caras não vão querer largar o osso. Para mim, só se acontecer um milagre do investidor trilhardário resolver colocar dinheiro na mão do São Paulo, colocar dinheiro no São Paulo a troco de nada, a troco de só colocar dinheiro lá. E mesmo assim eu tenho minhas dúvidas, porque ninguém é louco de colocar dinheiro na mão desses caras. E esses caras que estão lá destruindo São Paulo, que colocaram, que embutiram o DNA do perdedor, o DNA do frouxo, o DNA do bunda mole, do incompetente do São Paulo, esses caras, por mais que esteja ruim, eles não vão querer largar o osso. Aliás, é um mistério para mim, é um mistério. Por que mesmo estando tão ruim, é tão bom? Eu queria entender, juro por Deus. Mesmo estando tão podre, tão ruim, é bom. É bom porque eu não quero largar o osso. Juro que eu gostaria de entender. Se você tiver uma resposta, por favor, deixe nos comentários, porque eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Eu juro para você que eu não tenho essa resposta. Por que mesmo podre, mesmo ruim, é bom? Para alguns é bom pra caramba. Eu juro que eu gostaria de entender. Meus amigos, somos patrocinados pela KTO. Amanhã voltamos comentando os comentários. Desculpe o desabafo. Não tem nota para esses caras, é tudo zero. São jogadores podres, são jogadores frouxos, são jogadores bunda moles, são perdedores. São jogadores que na profissão deles são perdedores. O DNA da derrota, o DNA do fracasso, o DNA do medo, da bunda molice, da frouxidão, está impregnado nos jogadores, todos os jogadores do São Paulo têm um carimbo na testa, frouxo, bunda mole e acomodado. Sabe quando isso vai mudar, gente? Nunca, nunca vai mudar. Eu, pelo menos, não vou ver. Mas eu vou estar aqui amanhã, de novo, porque para mim, só de estar aqui importunando esses caras, só estar aqui enchendo o saco desses caras, me alivia um pouco a raiva que eu tenho, o sentimento que eu tenho de desprezo por essa gente. Eu tenho desprezo, asco. Eu tenho asco dessa gente. Jogador, dirigente, presidente, eu tenho asco desses caras. Asco. Por mais que me embrulhe o estômago falar desses caras, por mais que me embrulhe o estômago assistir jogo do São Paulo, eu vou estar aqui todo dia. Porque pro meu fígado é melhor. Pro meu fígado é bom. Lembrar todo dia o quanto eles são bunda moles, frouxos e perdedores e derrotados. É isso que eles fizeram do São Paulo. Um clube minúsculo, pequeno e com o DNA da derrota, o DNA do fracasso. Fiquem com Deus e, mais uma vez, muito obrigado pelos pedidos e pelas orações pela Érica, pelos votos de boa recuperação. E amanhã, se Deus quiser, eu falo lá, gravo um vídeo lá direto do quarto do hospital. Tá bom, meus amigos? Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Forte abraço.